e Xuxás. A gente vai falar de um tema interessante. Você já pensou, assim como eu já pensei, por que nós realmente necessitamos ir a uma igreja local? Então, se você pensou, esse vídeo é para você. Se você hoje pensa nisso, eu não preciso ir a uma igreja local e eu posso então adorar a Deus sozinho, isoladamente na minha casa. Se você pensa assim, esse vídeo também é para você. E se você não pensa nada, esse vídeo também é para você, porque a gente sempre tá aqui para aprender, certo? Então tá, se você gostou do tema, já dá um curte aí para não esquecer, pra gente falar mais de temas como esse. E se você não tá inscrito no canal, se inscreve no canal para não perder nada, gente. Imagina você perder um vídeo nosso. Que isso, hein? Mas vamos direto ao ponto, né? Nós falamos de igreja local, nós falamos de um microcosmo. Exatamente isso. De uma igreja como um todo. Né? Tio Paulinho, então, ele vem falando que a igreja universal é o corpo de Cristo. Mas a igreja local é onde nós conseguimos entender o que é ser o corpo de Cristo. Entende isso? Mas vamos lá. Então eu vou te dar 4 motivos para você talvez tirar a sua dúvida de por que é tão necessário ir a uma igreja local. Então vamos lá? O primeiro motivo para você congregar em uma igreja é que é dessa maneira que nós conseguimos nos mostrar como cristãos verdadeiros. Você concorda comigo que se eu digo que sigo alguém, eu não posso simplesmente não estar com outras pessoas ou não estar numa comunidade em que outras pessoas também seguem essa pessoa? É basicamente assim, não tem como dizer que eu sou seguidor de Cristo se eu não consigo estar junto com outros seguidores de Cristo, com outros discípulos de Cristo. Vamos ler então João 13:35 e saber o que a Bíblia diz. João 13:35 fala exatamente assim: o seu amor uns com os outros provará ao mundo que sois meus discípulos. Se você hoje diz que você é discípulo de Cristo, eu queria te dizer um negócio. Ele fala que o amor de uns com os outros vai provar ao mundo que nós somos os discípulos dele. E quando a palavra diz exatamente provar ao mundo, muitos entendem como uma prova espiritual de que nós realmente acreditamos, nas promessas e acreditamos no Cristo que vive. Não, aqui a palavra está dizendo exatamente mostrar, um ser visível ao mundo, onde o mundo vai olhar, aqueles que não conhecem a palavra irão olhar para nós e irão ver que nós nos amamos uns aos outros. O mundo irá ver que nós somos realmente discípulos de Cristo, seguidores da palavra de Cristo. O segundo motivo, nós somos retirados de um isolamento egoísta. A igreja é como se fosse uma sala de aula, onde nós começamos então a aprender a como nos relacionar com a nossa nova família, a família de Cristo. A palavra de Deus em 1 Coríntios 12:26 fala: se uma parte sofre, todas as outras sofrem com ela. E se uma parte é honrada, todas as outras são honradas também com ela. É exatamente isso que 1 Coríntios fala. E é interessante que quando nós somos retirados, então, do nosso isolamento egoísta, e muitas vezes nós temos esse pecado de sermos egoístas e pensarmos somente em nós esquecemos que quando nós estamos em comunhão com outras pessoas que acreditam e creem na mesma fé que nós realmente conseguimos, sofrer como um corpo, como Paulo diz, e também ser honrado, ficar alegre, contente, como um corpo, como a palavra também diz. Nós entendemos e paramos, sabe? Que é aquela história de olhar só para o umbigo e eu não quero saber mais nada. Não foi isso. Não é assim que o corpo de Cristo funciona. Nós sofremos juntos e nós nos honramos juntos com a alegria do nosso irmão. Você sabe de cor João 3,16, onde diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas a minha pergunta é, será que, como eu, você já leu também 1 João
3,16. 1 João 3,16. Vamos ler um pouquinho? Ele diz assim: sabemos o que é o amor porque Jesus deu sua vida por nós. Portanto, devemos dar também as nossas vidas pelos outros. É interessante porque você consegue fazer isso no isolamento da sua casa, lendo a Bíblia trancado em casa, ou talvez fingindo que nós estamos adorando e realmente vivendo o novo de Deus na nossa vida? Olha, eu não consigo. Então eu acho bem difícil que você também consiga isso. Isoladamente, conseguir fazer o que 1 João 3,16 diz. De sabermos que o amor de Deus por nós foi que Jesus deu a sua vida por nós. Portanto, nós devemos dar as nossas vidas uns pelos outros. É impossível fazer isso no isolamento egoísta que nós vivemos muitas vezes, certo? Terceiro ponto, gente. Quando nós estamos em uma igreja local, nós desenvolvemos os nossos músculos espirituais. Você é uma pessoa que pratica atividade física, vai na academia? Eu espero que você nunca tenha feito isso, né? Ninguém nunca chega na academia, senta e fica olhando as outras pessoas fazerem suas atividades, levantando peso, achando que de alguma maneira os seus músculos vão ficar fortes, você vai ficar bem, então você sai da academia sem fazer nada e segue a sua vida, certo? Nós sabemos que se nós fazemos isso na academia, os nossos músculos vão continuar da mesma maneira. E é exatamente assim quando eu falo desse terceiro ponto, de desenvolver os nossos músculos espirituais. Se nós não praticarmos, queridos, sabe, xuxos e xuxas, se nós não praticarmos, os nossos músculos vão continuar assim, ó, fraquinhos, mas se nós praticarmos, eles vão ficar muito fortes. E a gente só consegue praticar os nossos músculos espirituais, desenvolver esses músculos quando nós estamos em comunhão com outras pessoas. Afinal, como é que eu vou fazer isso sozinho, gente? Não tem como. Bom, em Efésios 4,16 a palavra diz assim: ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente e cada parte, ao cumprir a sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo possa desenvolver e ser saudável em amor. Preciso estar em comunhão. E sabe por que eu preciso? Porque eu preciso crescer, eu preciso amadurecer. E nós amadurecemos quando nós compartilhamos experiências, quando nós aprendemos da palavra uns com os outros. Quando nós estamos desenvolvendo os nossos músculos espirituais, a palavra nos chama a fazer algumas coisas. E são várias. Preste atenção. Somos edificados quando recebemos a ordem de amar, incentivar, orar, admoestar, saudar, servir, ensinar, aceitar, perdoar, honrar, submetermos uns aos outros, sermos dedicados uns aos outros. Essas são algumas das responsabilidades de um membro de uma família de Cristo, como nós lemos em Efésios. Essas são algumas responsabilidades que Deus nos chama a fazer quando nós entendemos que nós agora pertencemos a uma nova família. E não somente cremos que somos de uma nova família, certo? Mas, queridos, último ponto, mas não menos importante do que nenhum desses, é quarto ponto. Estarmos juntos significa impedimento para retroceder. Nós devemos entender que, por mais que nós fomos resgatados por Cristo, nós continuamos sendo pecadores, né? Suscetíveis a tentações todos os dias. E quando eu entendo o corpo de Cristo, quando eu entendo a necessidade de congregar numa igreja local, não é porque o meu irmão ele precisa saber da minha vida para fofocar da minha vida, né? Que às vezes a gente entende isso. Não. Mas é porque quando nós estamos juntos e quando nós compartilhamos experiências, quando nós compartilhamos as nossas vidas, claro, com cuidado, com pessoas que realmente podem nos edificar, né? E nós podemos também edificar a vida de outras pessoas.
nós conseguimos nos fortalecer contra as tentações e o pecado também. Quando nós lemos a palavra, quando nós oramos, mas também quando nós estamos no corpo de Cristo, ativos no corpo de Cristo. Sabe aquele pecado que você não consegue e é muito difícil para você? Você imagina você estar compartilhando isso com alguém, ou está vendo experiências, ou está escutando a palavra, pequenos grupos, estudos em que vão te ajudar a saber como vencer as tentações, sabe? Pessoas que conseguiram fazer isso, pessoas que levam a palavra de Deus a sério igual a você, que tem temor e tremor pelo Senhor e simplesmente estão conseguindo vencer essa tentação. E ela então te ajuda, ela te sustenta. Entende que é possível sim vencer o pecado. Vamos ler o que a palavra diz em Hebreus 3:13. Vamos lá? Advirtam uns aos outros todos os dias. Chama atenção uns dos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês possa ser enganado pelo pecado e fique simplesmente endurecido. Nós continuamos a pecar. E quando eu leio Hebreus, eu entendo que quando eu estou no corpo, eu vou ser admoestado, eu vou ser avisado sobre pecados e não vou permitir que o meu coração fique endurecido. Nós temos essa responsabilidade, como o autor de Hebreus diz, de estarmos unidos uns com os outros para realmente não endurecer o nosso coração e sermos advertidos dos nossos pecados, sabe? De coisas que muitas vezes nós fazemos mas acabamos cometendo. Então existe uma responsabilidade no sentido de permitir ser moldado e nos permitir ser usados por Deus para moldar, né? E ajudar pessoas a vencer as tentações e não retroceder ao velho homem, como a palavra diz. Então eu queria repassar com vocês os 4 pontos que nós falamos aqui de por que, Anitta, eu preciso ir na igreja? Preciso estar na igreja. Queridos, nós falamos tantas coisas aqui, sabe? Você vai mostrar ao mundo que nós somos uma comunidade de verdadeiros cristãos. Você vai ser retirado do seu isolamento egoísta, sabe? Você vai vencer o pecado do egoísmo muitas vezes, de não pensar no outro. Você vai conseguir estimular, desenvolver, amadurecer os seus músculos espirituais. E você não vai retroceder. Você não vai voltar a velhas práticas do velho homem, mas você vai ser renovado pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, pela comunhão dos santos, pelo povo escolhido e separado pelo Senhor, pelo novo Israel, pela noiva de Cristo. É assim que a gente vive em comunhão, é para isso, é necessário, sabe? Se humilhe mesmo, não ache que você consegue todas as coisas. Mas agora eu queria dizer para você que você tem uma escolha. Se você viu o vídeo até essa parte, você tem uma escolha a fazer. Você pode continuar aí no seu isolamento, achando que não é necessário, que somente o seu temor e tremor pelo Senhor vai fazer alguma coisa na sua vida, mas isso é somente crer. Crer que Deus é o Todo-Poderoso, crer que Ele é o Alfa e o Ômega. Mas a palavra, em vários versículos que nós lemos aqui, nos mostrou que é necessário algo a mais do que crer, mas pertencer, tomar parte disso para você. Você foi chamada a uma nova família. Você é membro de uma nova família. Você é co-cidadão do povo de Deus, como nós lemos aqui no início em Efésios. Você tem feito parte disso? É bíblico, está escrito. Nós temos uma nova família. Você tem cuidado, você tem nutrido. Quando Deus nos chama a sermos co-cidadãos do povo de Deus, membros dessa nova família, eu entendo que ali eu vou amadurecer, eu entendo que ali eu vou errar, mas eu entendo que ali eu vou ter pessoas que me amam, que entendem as minhas lutas, as minhas tentações. É algo muito importante.
Então eu queria que nesse momento você tirasse esse tempinho depois do vídeo para refletir, sabe? Por que eu não volto? Por que eu não volto para a família de Deus? Eu não consigo fazer isso isoladamente. E não tem como fazer isso isoladamente. Se você realmente foi resgatado pela graça, se a graça te alcançou, se você é um cristão convertido, entende, né, e tem temor e tremor pelo Senhor, compreende que Cristo morreu por você, né, que Ele te salvou, que Ele te retirou do império das trevas e te trouxe para o reino de luz, como a palavra diz, você precisa desenvolver seus músculos espirituais. Você precisa ajudar outros a caminhar e não cair, não retroceder. Nós precisamos uns dos outros. É mais de 50 vezes essa palavra, uns dos outros, uns com os outros. Será que isso não é importante? Existe uma diferença. Muitas vezes nós dizemos que nós pertencemos ao corpo de Cristo, mas muitas vezes nós frequentamos o corpo de Cristo. Frequentadores, eles esperam algo, anseiam por algo, sabe? Frequentadores assistem a algo, estão ali vendo algo. Mas quando nós falamos de pertencer, nós falamos de membros, como a palavra diz, membros de uma nova família. E quando nós falamos de membros, membros se envolvem, membros compartilham da mesma coisa. Não simplesmente assistam. E eu não estou aqui criticando se você vai aos cultos de adoração de uma igreja local. Mas eu estou dizendo que Deus te chamou a algo muito mais, muito maior do que simplesmente sentar no banco, ouvir uma boa pregação e achar que aquilo pode te alimentar, pode te sustentar. Você precisa de comunhão, de relacionamento. Nós precisamos uns com os outros. E o mundo precisa ver que nós somos uma comunidade que entende que Cristo vive. Não permita que quem nós somos ofusque aquilo que Deus quer de nós. Se de alguma maneira você se sentiu ofendido, não foi esse a intenção do vídeo. Não foi essa a intenção do vídeo. A intenção do vídeo foi mostrar pra você por que ir à igreja. E às vezes a gente se questiona. Eu já me questionei, gente, várias vezes. Da minha caminhada, da minha falta de maturidade, muitas vezes. Quem nunca? Mas entre as minhas opiniões e a palavra, mesmo que ela vá contra as minhas opiniões, eu fico com a palavra. Porque ela é verdade. Beijinhos.